Não é preciso ser um cientista político ou um ávido leitor de assuntos de política para saber que o Temer comprou a liberdade dele, né, a manutenção da faixa presidencial no peito dele lá na Câmara dos Deputados. Essa notícia até pode soar um pouco velha, né? Ah, mas aí já deu no Jornal Nacional, já deu não sei aonde, tá, tudo bem. Mas existem informações que complementam tudo isso, tá? Porque o Valor Econômico fez um levantamento para saber o quanto de din-din público foi utilizado para que o Temer se livrasse da ida dele lá para o STF, né, do caso dele ir para o STF e automaticamente ele ser retirado do poder. O valor encontrado foi nada menos que 13,2 bilhões de reais. Foram computadas as liberações instantâneas das emendas parlamentares, liberações estas que coincidiram com datas muito próximas da sessão de votação no plenário da Câmara. Além disso, o refinanciamento de dívidas de produtores rurais e o aumento dos royalties da mineração. O problema é que, infelizmente, esse emaranhado financeiro tem um fundo de legalidade. Só que isso tudo acontecer às vésperas de uma votação, gente, tá na cara que foi nada menos que compra de voto. E só para que não reste nenhuma dúvida, todo esse emaranhado custou aos cofres públicos, ou custará aos cofres públicos, 13,2 bilhões de reais. Só para que você tenha uma ideia, a transferência do Neymar para o PSG custou o equivalente a 821 milhões de reais, ou seja, com o valor das negociações financeiras nada éticas de Temer, seria possível montar um time com jogadores do tipo Neymar, Messi, Di Maria, Agüero, Rooney, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Suárez e todo o elenco do todo-poderoso Corinthians. E ainda sobraria algum para comprar uns 2 ou 3 juízes que apitam nos jogos do Flamengo. Bom, gente, brincadeiras à parte, o caso é o seguinte: enquanto jorra dinheiro a rodo lá no Congresso Nacional, né, que sai do Planalto e vai direto para o Congresso Nacional, setores sensíveis da sociedade brasileira sofrem justamente com a falta de dinheiro. Farmácias de alto custo aqui da capital federal não têm todo o medicamento necessário para distribuir entre aqueles que realmente precisam. De acordo com reportagem do Correio Brasiliense, dos 720 remédios que não podem faltar no estoque, 112 estão em falta. E a desculpa do governo de Brasília é que não tem dinheiro. Nem mesmo hospitais são poupados da escassez de recursos financeiros. Na cidade satélite do Paranoá, aqui também no Distrito Federal, pacientes com ossos quebrados precisam esperar por até um mês até que seja feita a cirurgia necessária para o restabelecimento da saúde, e muitos saem de lá com sequelas para o resto de suas vidas. Médicos se reuniram e fizeram uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, no Ministério Público, e lá eles disseram o seguinte: nós estamos praticando medicina de guerra, fazendo o que dá. E tudo isso por quê? Porque falta dinheiro, falta recursos financeiros. Mas não é só a saúde que sofre com isso, tá, gente? São vários setores da sociedade. Por exemplo, a educação, lá em Minas Gerais. A UFMG, que é uma das maiores e mais importantes universidades do país, está contando moedas para não entrar em total colapso financeiro. Do ano passado para cá, apesar da inflação do período, ela perdeu 10% do seu orçamento previsto na lei orçamentária. Em apenas um ano e meio, o governo cortou aproximadamente 45% da verba que estava destinada às 63 universidades públicas deste país. E é claro que eu não posso terminar esse vídeo sem falar da maldita verba indenizatória, porque, gente, eu ouço ainda o comentário de gente falando o seguinte: nossa, mas você fica correndo atrás de R$1.000, de R$1.500, quando o deputado devolve dinheiro e você fica todo satisfeito, faz videozinho para comemorar. Pois é, só que muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de comentário observam uma coisa pontual, né? Um ato pontual, uma devolução pontual que a OPS consegue fazer aos cofres públicos. Mas esquece que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Só para você ter uma ideia, de 2009 para cá, 2009 é o ano que foi criada a maldita verba indenizatória. De 2009 para cá já foram gastos de maneira absolutamente irresponsável, né? A maioria do gasto é irresponsável, para não dizer o pior. Gente, 1,75 bilhão de reais. 1,75 bilhão de reais. E você ainda acha isso pouco? Gente, você imagina se a gente conseguisse bater em cima, o tempo todo em cima da maldita verba indenizatória, até o ponto dela acabar?
gente, a gente teria uma economia em alguns anos de 1,75 bilhão de reais. E esse dinheiro é suficiente para acudir o hospital de Brasília, que está faltando tudo, reabastecer o estoque, os estoques das farmácias de medicamento de alto custo, tiraria a corda do pescoço das universidades brasileiras, enfim, gente. É um dinheiro que, se ele não fosse gasto da forma que é gasto, a gente teria ele alocado em outras áreas da economia e de repente a coisa não estaria tão complicada. É óbvio que a gente vai ter sempre alguém chegando aqui embaixo e comentando: ah, mas você tem que ver que o dinheiro que vai para a educação é diferente do dinheiro que vai para a saúde, tem as dotações orçamentárias, vai para um, vai para outro. Ok, só que tudo isso sai de um lugar só. Então, se você tem 100 e você tem que dividir para 20, você vai ter um resultado. Agora, se ao invés de você ter 100, você tem 150 para dividir para os mesmos 20, então vão receber mais esses 20. É uma matemática simples. Bom, mas então, o que nós devemos fazer para mudar essa situação? Será que os deputados se reunindo lá e votando a lei, a reforma política vai resolver o problema? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência? Gente, qualquer tipo de reforma de algo que já é velho tem que ser visto com bons olhos. Agora, também não é ser ingênuo de achar que reformas resolverão o problema do país. Porque o problema do país vem de cima para baixo. Tá? É quem está lá em cima no poder político, que vai jogando merda de cima para baixo. Então o que a gente tem que fazer é mudar quem está lá em cima. E só existe uma forma, não é esperando essa tal reforma política que estão fazendo. É a gente mudar os políticos que estão lá. É fazer uma reforma de políticos, não é a reforma política, é a reforma de políticos. Então a minha sugestão para o ano que vem, e eu vou falar isso muito daqui até as eleições: não vote em quem faz da política profissão. O cidadão já está na política há 8 anos. Se ele fez um bom trabalho, se ele nunca participou de nenhuma maracutaia, até agora não se descobriu nada, pode ser que você dê mais um voto de confiança para ele, dê mais 4 anos para ele, ou 8, dependendo do cargo. Agora, meu amigo, se o cara está na política, não faz nada, só faz oba-oba. Gente, vocês viram o que aquele palhaço do Vladimir Costa, o deputado Vladimir Costa, falou agora da jornalista, do que ele faz no plenário? Gente, pelo amor, gente, vocês aí do Pará, gente, pessoal do Pará, para com isso. Não dá para ficar mandando esse cara aqui para Brasília, não. O cara é um palhaço. O cara é um idiota. Aqui não tem cabimento um cidadão daquele ser representante de parte de uma sociedade, de um estado tão bacana quanto é o Pará. Tá? Então esse tipo de gente, esse tipo de político tem que simplesmente sair da vida política do país. E só existe uma maneira, é não votando mais nessas pessoas. Dê o crédito a quem está entrando na política agora, a quem você vê que, poxa, ele não faz da política profissão, nunca fez da política profissão, ele tem boas propostas, então vamos começar a arriscar o nosso voto nessas pessoas. Por quê? Se você continuar votando nas velhas caras de sempre, o resultado será sempre esse que a gente está vendo. Agora, se a gente muda, então alguma coisa vai mudar. Pode ficar pior? Pode, mas pelo menos vai mudar. Mas eu acho que vai melhorar. Então, a dica que eu dou neste vídeo é: mude a maneira de você votar. Seja um novo eleitor. Escolha novos candidatos. E deixe para lá as velhas caras. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e até mais.